Fala pessoal, tudo bem com vocês? Simbora para mais uma aula de História. Vamos junto comigo. Meu nome é Renato, sou professor de História da Casa e vejo aqui uma aula interessantíssima para que a gente possa falar. Trata-se aqui dos acontecimentos políticos, econômicos e culturais no Brasil, do período que vai aí de 1964, da ditadura, até 1988, tá bom? Essa corresponde à nossa aula 33 e eu te convido a participar junto comigo. Pega aquele copo d'água, aquela Coca-Cola, aquele salgadinho e relaxa por aí que a gente vai ter aula de História. Bom, a partir de 64 até 85, vamos até 88, 89, mas a partir de 64 até 85, você tem aí os 5 presidentes militares que fizeram parte do poder e que administraram o Brasil durante esses instantes. Esses presidentes, a sua tela, Castelo Branco, Costa e Silva, Arthur Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernest Geisel e o João Figueiredo, juntos compuseram esse período aí de 21 anos da ditadura, de 64 a 85. Eles serão divididos aí, muitos conhecem, muitos falam dessa divisão, entre aqueles que serão mais voltados à intelectualidade, serão mais, vamos dizer assim, mais práticos, mais numa boa, e aqueles que serão de linha dura. Então você tem os Sorbones, que são intelectuais aí que aprofundam mais essa questão dos estudos e acreditam na ditadura por um período, certo? Pensavam em organizar o país e devolver o país à administração civil, e aqueles que serão de linha dura, mais severos aí, rígidos, praticantes de tortura e etc. Então, a gente vai conhecer um pouco deles agora, começando pelo nosso Humberto Castelo Branco, o nosso primeiro presidente da ditadura militar. Humberto Castelo de Alencar Branco governou de 1964 a 1967. É considerado aí de uma linha castelita, como também pode ser chamado Sorbonne, tá? Então vale esse nome aqui para ser considerado. Ele vai ter algumas medidas que serão consideradas básicas para a ditadura. É no instante do seu governo que serão feitos os atos institucionais, os primeiros atos institucionais, que a gente vai falar aqui agora para vocês que atos foram esses, tá? E o que seria um ato institucional? Como foi dado um golpe, você vai perceber que o último presidente que estava no exercício democraticamente era o João Goulart. João Goulart era vice-presidente de Jânio, que renunciou ao cargo. E aí o João Goulart, com as propostas dele tidas ali como socialistas, propostas que levariam ao comunismo, sofreu esse golpe e a ditadura foi implementada ali de 31 de março para o dia 1º de abril. Bom, o fato é que se antes existia uma Constituição, que era a Constituição de 1946, a Constituição de Eurico Gaspar Dutra, agora, por conta da ideia desse golpe, por conta dessa administração, a gente vai perceber o Brasil sendo chefiado, sendo governado por atos institucionais. Tem força de lei, não estão na Constituição, mas tem a mesma força da lei, serão implementados ali pelo chefe do Executivo, o militar do poder. Tá? Então, ato institucional número 1. Esse daqui vai suspender todos os direitos políticos dos que tinham e vai cassar os mandatos. Tá? Então a gente vai perceber aí uma cessação, uma ideia de cessar o direito político de quem estava exercendo um cargo e tudo mais. Então você vai perceber já de antemão no ato institucional 1 essa implementação. E vai também colocar como característica que o primeiro presidente militar ele seria escolhido por uma junta. Tá? Essa junta aqui está no poder e que vai escolher o Humberto. Beleza? Então, na prática, no momento em que foi destituído do golpe, o poder foi tirado do João Goulart de forma forçosa, ficou uma junta administrando esse poder até que Humberto Castelo Branco subisse, fosse escolhido por esse colegiado. E aí, nesse momento, a gente vai perceber o AI-1 sendo justamente uma manobra para garantir, para instituir que o primeiro presidente do Executivo, o primeiro chefe do Executivo, fosse o militar em questão que a gente fala, certo? O AI-2. O AI-2 vai fechar todos os partidos. Então, o que antes era pluripartidarismo, que existiam, a possibilidade de ter vários partidos, oposição, agora você só vai enxergar 2 partidos. Então, você vai ter a Arena e o MDB. A Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro serão os 2 partidos que estarão ali sendo considerados legais
né, pelos militares. De um lado a Arena, que seria justamente o partido dos militares, e o MDB, que seria a oposição. Tá bom? Então, o AI2, como o próprio nome sugere, de dois partidos. Então, bipartidarismo. Beleza? Em troca do pluripartidarismo que existia até então. O AI3 vai instituir que as eleições, né, os governadores deveriam ser escolhidos também de forma indireta. Adivinha? Pelo presidente em exercício, né? Pelo chefe do executivo. Então, se antes era apenas o presidente, no AI3, agora você vai enxergar que os governadores seriam escolhidos pelos militares e os prefeitos das capitais também deveriam ser escolhidos pelos militares. Tá? Então, o AI3 de 3. Que 3? Os 3 executivos seriam escolhidos de forma, né, de cima para baixo, vertical, militar. Então você tem o presidente, o governador e o prefeito, ambos todos escolhidos de forma imposta. Ok? E o AI4? O AI4, esse daqui você teria que realmente decorar, né? Para poder você não ter a malíciazinha de AI1 de primeiro presidente escolhido, AI2 de 2 partidos, AI3 dos 3 do executivo. O AI4 é a concretização, é a tentativa de trazer esses atos institucionais para dentro de uma Constituição, que será a Constituição de 1967. Afinal de contas, como eu disse a vocês, ainda estava vigente a Constituição de Dutra liberal, né, que foi a Constituição implementada ali em 1946. Então, a de 1967 é o ato institucional 4 que a cria, beleza? E que tenta colocar esses atos institucionais como sendo, né, atos previstos em Constituição. Tá? Então, o que deixou de ser feito de forma democrática agora vai ser imbuído nessa Constituição de 67. Beleza? Bom, serão no total 17, alguns dizem 16 atos institucionais, mas o fato é que o AI5, dentre todos, é o que é mais lembrado. Porque o AI5, ele vai tirar de fato, né, os direitos que existiam, né, de todos e vai aumentar a possibilidade dos militares, né, de fazer o que quisessem. Beleza? O AI5 aqui, ele vai ser chamado por muitos do golpe dentro do golpe. Em outras palavras, você agora tinha a vivência, era possível perceber que os militares eles poderiam, dentre outras coisas, prender as pessoas sob a suspeita de que elas estivessem, né, fazendo algum conchave, né, tivessem de alguma forma se reunido secretamente. E a simples suspeita já dava a prerrogativa de que os militares poderiam prender, né, e praticar ali qualquer tipo de tortura, enfim, de procedimento para que houvesse de fato, né, o conhecimento do que eles estavam fazendo, né, o porquê das reuniões estarem acontecendo. E aí você não tinha direito, por exemplo, a habeas corpus, né, você não tinha o direito da ampla defesa, de dizer, não, peraí, mas pelo que eu estou sendo acusado? Né, a simples desconfiança já seria o suficiente para que houvesse ali a perseguição. Vale ressaltar que estamos falando aqui de 1964, então estamos no auge, 64, 67, né, e o AI5 no 68. Estamos no auge da Guerra Fria, né, então de fora para dentro você percebia esse bipartidarismo muito forte. E não é à toa que você vai enxergar, de um lado a União Soviética, né, com o comunismo, a ideia do comunismo, e do outro lado os Estados Unidos com o capitalismo, crises que ficaram ali muito famosas, como por exemplo em Cuba, a crise dos mísseis, 1963, né, como guerras que você vai ver indiretamente, por isso são chamadas de Guerra Fria, né, porque não houve o combate direto entre Estados Unidos e Rússia. E isso aqui no Brasil acontecia. Como? A ideia de que o governo estava no poder antes de seus militares, estava se inclinando ao socialismo. O governo que estava no poder era um governo socialista que queria implementar o comunismo. Né? Então, tudo era vivenciar, né, tudo era tentar colocar o Brasil nesse padrão. Alguns dizem que o próprio Goulart, né, o João Goulart, antes de sofrer o golpe, ele tinha grandes posses, mas como ele fez um discurso, né, em março, pouco tempo antes, em meados de março, pouco tempo antes do golpe ser implementado, de reforma agrária, né, de tentar, de certa forma, nivelar a população e garantir alguns direitos que até então não havia sido garantido, e como esse Jango também havia sido ministro de Vargas, tinha proposto lá atrás 100% de aumento salarial e tal, então as pessoas começaram, né, rolou aquele burburinho de que o Brasil ele estava se inclinando para o socialismo. Então, aqui você vai enxergar que a simples desconfiança no AI5 de que você pudesse ser um comunista em potencial, né, que você ele fosse um defensor do socialismo, já era o suficiente para que os militares implementassem a força, né, e prendessem você sem sequer lhe dizer o porquê de você estar sendo tolhido, certo? Então,
Considerado aí o AI-5 do Arthur Costa Silva, de linha dura, né? Você vai perceber então que ele governará de 67 a 69 e a sua principal característica, como dito, foi a censura, né? Então a censura à imprensa, né? Nesse período a sociedade e o governo vão ficando mais evidentes e explícita a opressão, né? Não está se fazendo questão mais de maquiar. Né? A força está sendo implementada de todo jeito, as pessoas irão para a rua protestar, né? É o momento em que você vai mais perceber conflitos armados entre a polícia e a população, a ponto de 1968 ter até a morte, né, de um estudante, o Luiz Edson, que vai ser justamente um marco para o que será a Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro. Ou seja, você vai ter ali a população percebendo e enxergando que o que era teoricamente, o que se dizia no discurso, né, do golpe, de que seria por um período curto, né, não estava sendo isso de fato que estava acontecendo. Era só o início, né, de toda uma caminhada que infelizmente durou aí 21 anos, tá certo? Então, depois do Arthur Costa Silva, de forma, né, resumida, a gente vai tratar aqui, a gente tem o Emílio Garrastazu Médici. Esse daqui, bom, esse concretiza o que o Arthur Costa Silva começou. Se a gente vai perceber o AI-5 como sendo um momento mais pesado, né, conhecido aí como golpe dentro do golpe, o Emílio Médici, né, vai ser o cara que vai implementar isso de forma mais prática ainda. Porém, vale ressaltar que os vestibulares gostam de falar muito desse período do Emílio Garrastazu Médici por causa do chamado milagre econômico. O Brasil, durante os anos de 1970, momento em que ele está chefiando, vai vivenciar esse milagre econômico, né? O milagre brasileiro, que na prática seria a ideia de que existe um PIB, um produto interno bruto, que supera os 10%. Isso por causa da questão do combustível, né? Então a crise do petróleo, logo pouco tempo depois, vai implementar e acontecer, 73, e já vai se perceber que não era tudo aquilo que se propunha. Porém, como esse pipoco, como esse boom do PIB aconteceu nesse período, né, de certa forma ficava-se aquele burburinho de que estava-se os militares fazendo alguma coisa útil, o Brasil estava crescendo. Inclusive existia até uma frase, né, que dizia assim dele, que dizia, ó, assim como o bolo tem que crescer para depois ser repartido, precisamos esperar para ver. Ou seja, na teoria do Garrastazu Médici, você percebia ali um governo que estava tentando, né, supostamente implementar um crescimento para depois repartir. Mas o que a gente enxergou na prática foi a disparidade social, né, ainda mais latente. Então as pessoas, a divergência, os níveis sociais estavam cada vez mais distantes e uma concentração de renda na mão de algumas pessoas em detrimento de outras que passavam necessidade. Então o governo de Médici, né, ele está aqui, ó, luta entre a sociedade e o governo, que já ha declarado aqui uma coisa, né, incontestável. O povo estava brigando muito contra esse governo, né, contra a ditadura como um todo. Quando Médici assume a presidência, o Brasil passa por um dos seus momentos mais instáveis, pois começa no país uma onda de crimes, né? Então a população ia às ruas, né, praticava ali ações para tentar chacoalhar, tentar de certa forma requerer de volta o retorno do seu poder. É no governo o devolvimento, né, para o governo nas mãos de civis. É no seu governo, por exemplo, que você vai ter a Copa de 1970. Então, você tem aí a final, o Brasil ganha de 4-1 contra a Itália. E aí o slogan fica ainda mais forte, né? Brasil, ame ou deixe. Era isso que os militares propagavam. Você vai ter cantor, por exemplo, como Simonal, que vai até o local em que os jogadores se colocam lá em concentração para cantar e toda aquela ideia do ufanismo, né, de que você é brasileiro, essa coisa de ser, né, nacionalista, isso vai ser implementado muito forte durante esse período que será o período do governo de Médici. Muito motivado por conta desse milagre econômico que eu te coloquei. Tá? Então, em 1971, você vai ter a crise já de cara desse petróleo, quando os países do Oriente Médio fecham-se, né, e colocam aí, tabelam entre eles os preços do petróleo, obrigando países, né, que não são autossuficientes, ou seja, que não têm ali a produção de petróleo própria, esses países tivessem que comprar pelo preço que eles queriam. Aí encareceu. Então, o que era teoricamente um momento bacana, começa a se vislumbrar, perceber, né, que por causa de uma briga externa entre o Oriente Médio e os Estados Unidos, o Brasil vai pagar o preço disso daí também. A crise vai ficando cada vez mais. Já começa a se perceber que o pipoco aconteceu, o milagre econômico, mas ainda pouco tempo depois já começa o declínio com a crise desse petróleo, quando ela começa a respingar aqui no Brasil.
Certo? Então, é nesse momento que a gente vai ter ali até a utilização de carros a álcool, né? A produção, a tentativa de sair dessa dependência do combustível da gasolina, né? E, consequentemente, é nítido, né, que essa crise ela vai começar a implementar-se. O Brasil, então, vai para a mão do Geisel, o Ernesto Geisel, fica de 75 até 79. Esse já assume o Brasil agora em crise, né? A inflação, ou seja, o potencial de compra do dinheiro já está, né, latente. E a crise do petróleo começa a perceber aí, que os militares começam a perceber que não fizeram grandes favores, né? Que infelizmente destruíram ainda mais o que já era difícil. Então vai-se ter a proposta aí do Geisel de que pouco a pouco devolveria-se o poder aos civis. Então a gente teria aí a abertura, né, ou a reabertura lenta, gradual e segura, segundo ele. Mas a proposta de lenta, gradual e segura, muitos afirmam que era justamente por conta dos militares e as práticas que eles tiveram. Então, de certa forma, eles teoricamente sabiam que teriam que devolver esse poder, né, para a mão dos civis, porque eles não fizeram uma administração boa, só que eles tinham receio da retaliação que eles poderiam estar expostos. Então, gradualmente assim o fariam. Então, a redemocratização do Brasil seria algo para logo mais, né, depois de tanto tempo já nas mãos desses militares. A economia tenta se reerguer com o pró-álcool, que foi o que eu te falei, né, já que o combustível da gasolina estava extremamente caro. O MDB, que era o partido de oposição, consegue maior aprovação nos políticos no Congresso. Isso já mostra que os militares estão extremamente malquistos, né? E aí eles vão tentar, para combater, né, essa animosidade que estava latente, criar os senadores biônicos, ou seja, eles vão impor que, beleza, vai rolar a eleição, vamos devolver essa possibilidade de eleição, mas os senadores, 1/3 dos senadores que estiverem na casa terão que ser senadores indicados, né, pelos militares. Ou seja, isso era uma forma de não deixar totalmente o poder na mão dos civis. A Lei Falcão, que vai limitar, por exemplo, a propaganda gratuita e vai tentar, de certa forma, impor, né, que não poderia se utilizar-se da máquina pública, dos meios de comunicação, para tecer qualquer tipo de crítica ao governo militar e, consequentemente, o reconhecimento por parte do presidente Geisel que o AI-5 não deveria ser mais compatível, ele era ilegal e tudo que havia sido feito não deveria ter acontecido. Muitos afirmam, por exemplo, que militares ficaram chateados, de linha dura, não aceitavam essa redemocratização e que, por exemplo, atentados como o atentado do Rio Centro, né, o carro-bomba, foi uma das formas que os militares de linha dura encontraram para poder demonstrar insatisfação pela possibilidade de ter que devolver o poder para a mão dos civis. Beleza? E aí chega o último presidente, o nosso Figueiredo, que seria aí o cara que vai impor, né, a lei da anistia, que vai considerar a partir desse instante todos estarão anistiados, as pessoas que foram colocadas para fora, né, sejam eles artistas, políticos, que sofreram o tolimento dos seus direitos políticos citado há pouco tempo. Esses poderiam voltar, mas também os militares, né? Os militares também deveriam ser perdoados pelas suas ações e, consequentemente, a partir daí, as eleições seriam colocadas, as eleições diretas, né? Os governadores seriam escolhidos agora de forma direta. Em 84, ainda durante seu governo, rola uma campanha para tentar, né, restabelecer essa democracia. A emenda Dante de Oliveira vai tentar, no Congresso, implementar o voto popular, o voto de forma direta para presidente. Não vai passar, os militares irão, né, vetar essa possibilidade, mas para governadores, já desde 82 havia sido restabelecido. E aí a gente vai perceber a população chateada no evento, né, no movimento social que será conhecido pelos Diretas Já, justamente desejando a possibilidade de retornar a escolher o chefe do executivo, e não apenas o chefe do executivo dos estados, mas o presidente do Brasil, né? Daí o nome Diretas Já para ontem. Beleza? Então, esse governo ele vai ter fim em 85, mas o fim desse governo de Figueiredo, ele teria aqui mais um encalço para vivenciar. De um lado você vai ter como candidato Paulo Maluf, do outro Tancredo Neves. O Tancredo será o escolhido, mas não conseguirá assumir o poder. Por quê? Antes de assumir, aliás, no dia em que ele tinha que assumir, 15 de março, né, de 85, ele vai ser hospitalizado, vai passar por 7 cirurgias e vai acabar falecendo. De forma que quem vai subir ao poder é o seu vice, né, na chapa, o José Sarney.
O Sarney, que inclusive leva esse nome, né, nem tem esse nome na prática, eu vou falar sobre isso, não tinha esse nome no seu nascimento, mas vai colocar dentro do seu nome essa nomenclatura, será conhecido como filho do Zé Sarney, que era o pai dele, e vai começar o governo com um grande desafio, que é o desafio de estabilizar a economia. A inflação estava galopante, né, de um ano para outro, chegou a mais de 2.000%, em outras palavras, preferia-se vender os produtos brasileiros ao dólar, né, em dólar, porque na moeda não tinha condições, a moeda brasileira aqui, o Cruzeiro não tinha condições de implementar qualquer tipo de venda. A instabilidade era muito forte, mas o fato é que José Sarney surge nesse poder, né? O José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, o José Sarney, como será conhecido, surge como uma proposta aqui de justamente estabilizar. Bom, é verdade que na prática o seu governo não conseguiu tanto sucesso. Na prática, o que a gente vai perceber de maior sucesso talvez tenha sido a Constituição, que no dia 5 de outubro agora, né, completou 33 anos que está em vigência. No dia 5 de outubro de 88, você vai ter a promulgação dessa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que foi no seu governo. Mas, exceto isso, essa inflação, né, que corroía os salários era algo nítido e, consequentemente, consequência de todo aquele período que a gente conheceu aqui, que a gente falou rapidamente aqui, de 21 anos da ditadura. A dívida externa chegava a 100 bilhões de dólares, inclusive obrigando o Brasil a decretar aqui a moratória, ou seja, em outras palavras, devo não nego, pago quando puder, né? Porque aqui existe uma necessidade de estabilização da própria economia. As pessoas começariam a estavam recebendo seus salários e aí corriam para os supermercados, porque se deixasse de um dia para o outro, era muito provável que o seu salário não conseguisse mais comprar as mesmas coisas que compraria naquele mesmo dia. Então, no dia 5, dia 6 de cada mês, era nítido os supermercados estarem abarrotados de pessoas, porque as pessoas recebiam seus salários e corriam para poder comprar. Era também muito nítido a possibilidade de que as pessoas que vendiam, por exemplo, um carro, um apartamento, seja lá o que for, não quisessem vender na moeda do Brasil, e sim no dólar, como eu disse, a dolarização do país. E se vendesse no Brasil, começou-se uma especulação também por parte prática das pessoas de implementar uma espécie de juros possíveis, né? Então, se eu sabia que hoje me custava, sei lá, 5 parcelas de 200, eu vou colocar 5 parcelas de 400, porque quando chegar na última parcela, vai ser isso que vai estar. Então, começou aí a piorar o que já era difícil, a inflação. Se o dinheiro já não tinha potencial de compra, com essa prática por parte das pessoas aqui no Brasil, como uma espécie de garantia, né, a inflação ficou ainda maior. Volto a dizer, chegou a mais de 2.000% de um ano para o outro. Beleza? Então, a alimentação durante o governo de Sarney será uma prática, né? Haverá de existir um tabelamento, um congelamento dos produtos de Sarney, porque já estava difícil se alimentar, comprar produtos básicos. Então, as pessoas saíam pela rua com uma espécie de broche, né? Dizendo, eu sou um fiscal de Sarney, com uma tabela, como se fosse uma tabela de preços, que não podia ser aumentada, né? Tinha que ser cobrado aquele valor. Consequentemente, o que a gente vai perceber é uma falha no sentido de que não havia produtos nas prateleiras. Os donos de mercadinhos não conseguiam, por exemplo, né, trazer aí melhorias, produtos para serem vendidos, porque basicamente não valia a pena. Então, se você comprava um produto hoje e esse produto ele vai valer daqui a pouco um X a mais, por que eu vou querer oferecer esse produto se eu sou obrigado a vendê-lo, né, por um valor que seria um valor que não vale a pena para mim? Existe uma tabela e as pessoas saem fiscalizando e fazem denúncia. Então, vai rolar um desabastecimento dos produtos no governo de Sarney, de forma que surge até o chamado ágio, ou seja, uma espécie de mercado negro de comida. Então as pessoas iam no supermercado e descobriam que na casa tal da rua, no final da rua, lá vendia-se carne por um preço mais caro, mas se quisesse comprar carne, se quisesse comprar leite, fosse lá que tinha, mas tinha que pagar o preço que eles queriam. Então rola uma espécie de, entre aspas, contrabando de alimentos, né? Porque nos mercadinhos havia um desabastecimento completo. Como saída, o José Sarney vai propor o plano cruzado, né, que vai quebrar e cortar 3 zeros da economia. Então, se você tinha antes 1.000 cruzeiros, agora você vai ter um cruzado, né, com uma tentativa de diminuir o dinheiro em circulação e, consequentemente, conter a inflação. Desculpa, algo que não vai ser
possível de perceber, algo que de fato não vai dar sucesso, não vai, e vai rolar outros planos, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, ou seja, a instabilidade econômica que será entregue a Fernando Collor, seu sucessor, era algo nítido na história do Brasil e, consequentemente, você tinha, né, o fim ali do mandato do Sarney, com talvez aí uma grande contribuição que foi a Constituição, mas uma economia destroçada. Beleza? Eu fico por aqui, desejo a vocês sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!